Quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar falando hoje sobre não deixe o seu amor se esfriar, né? Nós sabemos que o amor tem se esfriado nesse mundo, né? Então, quando o amor se esfria, coisas terríveis começam a acontecer. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler nesse momento um versículo, mas o contexto aqui é a carta, né, que o apóstolo João, inspirado por Jesus, escreve aqui, a carta que Jesus manda à igreja de Éfeso, né? Jesus inspirou João a escrever uma carta. Nós não vamos falar sobre toda a carta, mas algumas coisas. E eu quero ler o versículo 5. Diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Então, Jesus está dizendo, lembra-te da onde caiu. E essa carta, esse pedaço, nessa carta foi escrito à igreja de Éfeso. Eu queria, antes de a gente falar sobre isso, dizer o seguinte: as cartas que Jesus escreveu aquelas igrejas, elas são cartas atuais, né? Jesus escreveu aquelas igrejas, mas na verdade também ele escreveu a igreja dos dias de hoje, a igreja do Senhor. E cada igreja ali, cada coisa que Deus fala ali, Deus quer chamar a atenção de algum aspecto, algum problema, algo que Jesus quer corrigir, que Jesus quer tratar com a igreja dele. E de uma certa maneira, cada um desses problemas nós encontramos nas igrejas nos dias de hoje, na igreja no dia de hoje. Talvez em algum lugar com uma ênfase em outro lugar em ênfase em outro problema, mas hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, né? E Deus quer, quando Deus nos alerta, porque Deus quer corrigir algo, e nós vamos falar hoje sobre o amor se esfriar. Eu creio que Deus quer trazer uma palavra à igreja sobre o amor, né? Sobre o verdadeiro amor, o amor que vem da parte de Deus e que se manifesta a esse mundo através da pessoa de Jesus, mas ele se manifesta de uma maneira visível às pessoas que estão nesse mundo através da igreja do Senhor, ou seja, através de você, através de mim, através de nós como congregação do povo de Deus, a igreja em Viçosa, no Brasil, né? O amor de Deus ele se manifesta de uma maneira visível, palpável, através da igreja dele, né? De uma maneira que reflete a glória de Deus. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, nós acertamos muitas coisas, né? Muitas coisas nós acertamos, mas muitas vezes as poucas coisas que erramos são as coisas que são mais importantes. Então, na nossa vida não é uma balança onde nós vamos medir, eu acertei bastante, tantos pontos, não é pontos corridos, né? Mas na vida com Deus, nunca a gente vai conseguir acertar todas as coisas, mas o importante é nós acertarmos aquilo que Deus considera como o mais importante, e a Bíblia considera o amor uma coisa muito importante. Por isso nós vamos estar falando hoje isso. Então, apesar da igreja de Éfeso ser uma igreja conceituada, e nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, é uma igreja conceituada, uma igreja bem estruturada, uma igreja padrão, poderíamos dizer padrão em muitas coisas, né? Se fosse uma igreja hoje, nos dias de hoje, talvez pudesse ser uma igreja de referência para nós. Mas apesar disso, Deus, ele rejeitou essa igreja. Deus, ele não aprovou essa igreja. Deus tinha algo a dizer contrário a essa igreja. E eu quero dizer a ti, meu irmão, não existe igreja perfeita, e essa aqui não é, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, não lembro quem falou isso: se você vê uma igreja perfeita, não vai para lá, senão você vai estragar ela na hora que você chegar lá, né? Porque uma igreja, ela é feita de pessoas, e nós, seres humanos,
enquanto Jesus não voltar e nós não tivermos nosso corpo glorificado, nós ainda vamos ser imperfeitos. Então, uma igreja feita de pessoas imperfeitas, nós vamos ver essas imperfeições se manifestar uns com os outros, né? Então, nós sabemos disso. Então, por que Deus não aprovou a igreja de Éfeso, sendo uma igreja boa? Primeira coisa, vamos conhecer um pouco sobre a igreja de Éfeso, né? Primeira coisa, a igreja de Éfeso era considerada uma boa igreja. Éfeso era uma cidade importante, era um centro comercial, era também um centro religioso, mas que Deus foi tirando aquela idolatria diante dos Efésios. Era um centro comercial, um centro político, um centro de pessoas, né? Onde há pessoas, há importância, né? Se nós olharmos qual cidade aqui no Brasil que é uma cidade muito importante, quais são as cidades mais importantes? Nós podemos dizer que são as cidades onde tem mais pessoas, onde as coisas acontecem. E Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade grande para os padrões daquela época. E uma coisa que eu achei interessante, que a palavra Éfeso quer dizer desejável. É uma cidade desejável. E nós podemos também dizer, olhando de uma maneira superficial, de uma maneira direta, assim, de longe, e entender que a igreja de Éfeso também era uma igreja desejável, né? Aparentemente era a igreja dos sonhos, talvez até a igreja que você gostaria de congregar, né? Olhando assim aos olhos mais distantes, né? Então era uma igreja espiritual. Se nós olharmos a carta que Paulo escreve aos Efésios, nós percebemos uma alta espiritualidade daquela igreja. Nós percebemos que não era uma igreja como Coríntios, que Paulo dizia que falava novos na fé, mas a igreja de Éfeso, né, Paulo falava num nível que nós podemos perceber que aquela igreja era uma igreja espiritual, era uma igreja que conhecia Deus, era uma igreja que Deus se manifestava ali, e era uma igreja abençoada, olhando assim, né, no primeiro momento. Mas Jesus tinha algo a dizer sobre ela. Jesus tinha algo. Então não importa o que as pessoas podiam dizer de ser a melhor igreja do mundo, mas Jesus tinha algo contra aquela igreja, e Jesus foi direto. Jesus, ele não deu rodeio, ele foi direto, porque Deus, ele trata com aquilo que está errado, né? Deus, ele trata. E também é uma igreja, nós vemos lá no livro de Atos, né, onde, não precisa ler não, mas 20:31, Paulo, ele esteve ali por mais de 2 anos ensinando aquela igreja. Ele esteve lá mais de uma vez, e o próprio Timóteo, que era um consolidador, um pastor, um braço direito de Paulo, também esteve ali. E a tradição secular disse que também o apóstolo João, antes de ir para Patmos, também foi pastor, foi presbítero naquela igreja, né? Então era uma igreja que teve pastores, que teve líderes abençoados, mas alguma coisa aconteceu ali, né? Quando Paulo esteve ali com eles, passou-se um tempo, depois o próprio Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, do apóstolo João, tinha algo a dizer contra aquela igreja. Então é o seguinte, queridos, Jesus disse que conhecia as obras daquela igreja. Eu quero também não só falar de igreja, parece que nós estamos só falando que é um problema da igreja, mas eu quero dizer o seguinte: Jesus conhece as tuas obras e as minhas obras. Jesus conhece. Jesus conhecia as obras da igreja de Éfeso, conhece as obras desse ministério aqui, mas mais importante, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as suas atitudes, tudo a tua vida Ele conhece. Por mais que nós possamos parecer muito espiritual, possamos parecer muito santificados, crentes abençoados, mas uma coisa é muito importante: Jesus verdadeiramente conhece as tuas e as minhas, as nossas obras, né? Então, no versículo 4 aí, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
né? Mas lá no 2 primeiro, eu inverti a ordem aqui, é no 2. Eu sei as tuas obras, né? Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês são pessoas direitas, pessoas que não suportam a mentira, né? Eu quero falar algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa, nada passa despercebido ao olhar de Deus. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Eu quero ler lá em 1 Coríntios, vou puxar aqui rapidinho, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, eu estou dizendo isso porque não é só você achar, não, Deus, Ele está vendo meu pecado e eu vou ficar temeroso. Mas eu posso dizer também, Deus conhece as tuas boas obras também. Deus conhece as suas orações, Deus conhece o que você tem feito em prol do reino de Deus. Deus conhece. Então aqui, sobre a igreja de Éfeso, Jesus falou algumas coisas, né? Jesus falou aqui dos acertos deles. Olha, trabalho árduo pelo nome de Jesus. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente, quer dizer, né? De maneira intensa pelo nome de Jesus. Então, ou seja, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que falava, que trabalhava para que o nome de Jesus fosse conhecido. Então, era uma igreja que falava o nome de Jesus. Uma coisa muito importante, né? A igreja tem que ser dessa maneira. Uma outra coisa, falava sobre paciência. Jesus falou que eles eram pacientes, que eles toleraram o sofrimento. Ou seja, era uma igreja persistente, uma igreja que passava por lutas, mas ela permanecia fiel, paciente, né? Então isso é uma coisa muito boa que Deus espera de nós. E Deus disse para aquela igreja que eles faziam aquilo e que Deus sabia que eles faziam. Então Deus conhece as coisas boas que você faz e Deus valoriza as coisas boas que você faz. Por mais que o teu irmão, por mais que qualquer pessoa nesse mundo não venha valorizar, mas Deus valoriza as coisas boas da tua vida. Amém? Aí também Jesus fala sobre santidade. É uma igreja, né, de santidade, que fala não tolera os maus. E fala também, um pouquinho à frente ainda, que a igreja, ela reprovava as obras dos nicolaítas, né? Que era uma doutrina gnóstica, uma doutrina contrária à vontade de Deus, uma doutrina promíscua, que se alastrava ali no meio daquele lugar, no meio das igrejas, mas a igreja de Éfeso não tolerava isso, né? Ela era radical com Deus e não aceitava isso. Era uma igreja que valorizava a santidade, que é uma coisa muito importante e que agrada a Deus. E também, né, era uma igreja que tinha zelo pela palavra de Deus. Quantas coisas boas, né? Zelo pela palavra de Deus. Ou seja, era uma igreja que quando chegavam pessoas que se diziam apóstolos, diziam pastores, profetas, vinham com doutrinas que eram contrárias à vontade de Deus, essa igreja não tolerava, ela não aceitava qualquer ensinamento que não viesse da parte de Deus. Então, ó, 4 coisas aqui: trabalhava na obra do Senhor, era paciente, né? Sofria quando tinha que sofrer, mas não murmurava, santa, né? Buscava a santidade e zelava pela palavra de Deus. Queridos, se nós olharmos assim, eu quero ir para essa igreja, eu quero essa igreja, eu quero que essa igreja, a nossa igreja, e a tua vida, a minha vida, esteja de acordo com isso aqui. É bênção para nós, né? Deus quer isso. Mas apesar disso tudo, Jesus tinha algo a dizer contra essa igreja. Como pode, né? Apesar disso tudo, Jesus tinha algo a dizer contra essa igreja. Então, Éfeso, a igreja de Éfeso,
foi reprovada por Jesus. A igreja de Éfeso foi reprovada por Jesus, apesar desse currículo tão, bom, né? Então, o que Deus não aprovou, né? O que Deus não aprovou nessa igreja, que eu vou chamar de igreja das boas obras, né? O que Deus não aprovou nessa igreja que era certinha, né? Vamos ler então de novo o versículo 4 aí. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, apesar disso tudo, Jesus disse: tenho contra ti porque deixaste o primeiro amor. Então, queridos, para Deus, todas essas coisas são importantes, mas não são mais importantes do que o amor dele sendo manifestado na tua vida, na vida da igreja. Amém? Então, a Bíblia diz lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que o amor é algo importante, né? Que não adianta nada ter anjo, ter profecia, ter qualquer coisa, mas se não tiver o amor, de nada vale, né? Nada vale. Mas então aí, Deus começa o seu juízo, né? Pela casa de Deus. Eu quero ler lá em 1 Pedro 4,17, um pouquinho antes aí de Apocalipse, você que está com a palavra aí. Primeira carta de Pedro 4,17, diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, né? Então, Deus começa a tratar primeiramente com a igreja, com a casa dele, com o povo dele. E quando Deus vai tratar dessa questão do amor dele, eu posso te dizer, queridos, Deus vai primeiro tratar com a igreja dele, né? Se o amor tem se esfriado, nós vamos ler um versículo daqui a pouco sobre isso, né? O amor tem esfriado não só lá no mundo está frio, está gelado, congelado há muito tempo, e vai ficar pior ainda. Mas o que é terrível, né, que Jesus falou contra a igreja de Éfeso, e eu creio que ele pode falar contra a igreja nos dias atuais, é que a igreja do Senhor, os crentes, eu e você como crente, como igreja, o amor de Deus tem se esfriado no coração de muitos. O amor de Deus tem se esfriado, né? E isso era o que Jesus está dizendo para você hoje. Tenho porém contra ti. Aí você pode colocar o seu nome aí, né? Talvez você possa dizer: não, eu não, na minha vida não, amém, né? Se você não deixou, glória a Deus por isso, porque isso é a coisa mais importante. Jesus, ele disse que aquelas outras coisas todas lá foi bênção, ele aprovou, mas ele tinha isso para dizer. Então, se você está aprovado nisso, se você tem amado como Deus manda você amar, eu digo para você, você está andando no caminho certo. Mas se você, como eu também reconheço, se você reconhece que ainda não está andando de acordo com a vontade de Deus, em relação ao amor de Deus para com Deus, o amor de você para com Deus e para com teu irmão, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amém, queridos? Então, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E aí, a gente leu lá no versículo 5, eu vou destrinchar esse versículo aqui. Primeira coisa, Jesus diz: lembra-te, pois, aonde caíste. E eu quero te dizer, meu querido, aonde foi que você caiu em relação ao primeiro amor? Aonde foi que você começou? Eu sei que muitas pessoas aqui têm pouco tempo de convertido. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão com o primeiro amor no teu coração. Mas eu sei também que muitas pessoas já passou-se algum tempo de convertido, e aquele primeiro amor, aquela paixão por Jesus, aquela busca pelas coisas de Deus, começou a virar uma rotina, começou a virar algo metódico, religioso. E eu quero te dizer uma coisa, queridos: Deus quer que você seja intenso no seu primeiro amor. Deus não quer que o seu primeiro amor, o seu amor a Deus,
né, que foi intenso ou deveria ser intenso na sua conversão, venha se esfriar, venha a ser uma coisa secundária na tua vida, como na igreja de Éfeso foi, né? Quando Paulo fala ali, 30 anos antes, tem um versículo aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, depois eu vou falar ele. 30 anos antes, Paulo elogia aquela igreja, porque era uma igreja que manifestava o amor de Deus. Ou seja, aquela igreja era a bênção, né? Era uma igreja que pregava a palavra, era uma igreja santificada, era uma igreja que buscava os preceitos de Deus, e era também uma igreja que amava, né? O próprio apóstolo Paulo dá um testemunho disso. Mas passou-se um tempo, e nesse caso passou-se mais ou menos 30 anos, e aquela igreja perdeu, né, o primeiro amor. Talvez você não tenha 30 anos de crente, como eu não tenho, né, eu tenho 15 anos. Talvez você tenha 1 ano, talvez você tenha 10 anos, 50 anos, não faz diferença aí, mas a diferença faz. E o teu primeiro amor? Como está? E o teu coração? Né? Aonde está o teu tesouro? O teu coração ainda é apaixonado por Jesus? O teu coração ainda treme quando você sente a presença de Deus? O teu coração ainda deseja ardentemente as coisas do alto na tua vida? Né? Ainda é assim? Porque isso é o primeiro amor. Isso é desejar Deus, desejar a presença de Deus, desejar o agir de Deus na minha vida, na tua vida e no meio da igreja, de uma maneira que vai muito além da nossa tradição religiosa, vai muito além de estarmos aqui como igreja, sentados em pé, ouvindo a palavra. Deus tem muito mais para nós, e Deus Ele quer que o teu coração e o meu coração estejamos incendiados, né? Incendiados pelo amor dEle, incendiados pelo desejo de querer a presença dEle, de querer Jesus, e não somente as bênçãos que Ele tem para nós, não somente o favor de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Nós não somos nada se Deus nos abençoar. Nós não somos nada se Ele não der um fôlego de vida para nós, se Ele não abençoar as nossas finanças, se Ele não abençoar a nossa saúde. Nada somos. Mas nós precisamos buscar a Deus, não pelas coisas que Ele pode, pelas bênçãos que Ele pode trazer a nós. Nós precisamos buscar a Deus, porque nós possamos dizer que nós amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. E aí depois Jesus diz, e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor a qual a igreja de Éfeso perdeu. O amor, a intensidade do amor a Deus e também do amor para uns com os outros, a comunhão. Então, queridos, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caiu. Lembra das coisas boas que você já teve experiência com Deus e agora você não tem mais. Você orava de madrugada, acordava de madrugada, orava. Você lia a palavra com vontade, agora você não lê mais. Por quê? Lembra-te de onde caíste. Lembra-te o que aconteceu, o que mudou na tua vida para que você mudasse a sua forma como você relaciona-se com Deus, né? Você deixou o amor se esfriar na tua vida, né? E se você ainda está no primeiro amor, né? Você deve vigiar para que ele não se esfrie na tua vida. Você deve se lançar na presença de Deus. E uma coisa que eu gosto muito, que a Bíblia fala, que todo aquele que se lança na presença de Deus, todo aquele que se lança a Deus, ele não joga fora, né? Então se você se lança a Deus, né? Então, a passagem que eu te falei é Éfeso 1, 15 e 16, né? Paulo elogia a igreja de Éfeso, né? Pelo amor que ela tinha com os irmãos. Então, o fogo do primeiro amor deve durar a vida toda. A vida toda. Então não tem essa de, não, isso foi há um tempo atrás, agora eu já tenho mais conhecimento da palavra, amém, glória a Deus, agora eu já não sou tão mais emocional. Queridos, não importa, não deixe o amor de Deus esfriar na tua vida, não deixe esses argumentos vir contra você, para você se esfriar na sua fé. Seja intenso sempre, em nome de Jesus, né? Então, o fogo do primeiro amor deve durar a vida toda, né? Então, e uma outra coisa é o seguinte,
lá em Mateus 24, 12. Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz o seguinte, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então, a iniquidade, quando ela vai multiplicando, ela vai crescendo. E nós sabemos que esse mundo, a iniquidade tem crescido demais, de uma maneira extraordinária. Eu sei que a iniquidade existe nesse mundo desde Adão e Eva, né? Até quando teve o dilúvio lá, ela estava muito, né, exacerbada, e Deus terminou ali. Mas a iniquidade, ela é muito grande e ela cresce cada vez mais no mundo. Mas uma coisa é o seguinte: a iniquidade também tem crescido no meio do povo de Deus. E essa iniquidade, essa falta de temor, esse pecado sem controle, sem realmente pensar em como agir, ou seja, são valores, são padrões, são mudados, transformados. Essa iniquidade vai separando, né, o amor vai se esfriando, o amor vai se esfriando. Então as coisas começam a ficar, as pessoas dizem, né, Deus não muda, mas as pessoas começam a dizer que é tudo relativo, começam a relativizar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda, queridos, não muda. Por toda a eternidade ela foi sempre a mesma, e por toda a eternidade ela vai ser sempre a mesma, ela não muda. Então o amor se esfria, né? A iniquidade, e a igreja começa a aceitar esses padrões do mundo. A igreja começa a considerar, né, aquilo que o mundo faz como normal. Nós vemos, por exemplo, alguns anos atrás, uma novela não colocava caso de homossexualismo. Por quê? Porque as pessoas escandalizavam. Mas começou a tratar esse assunto, de maneira que hoje a igreja, a sociedade já não escandaliza. E também a igreja, né, já também não tem se escandalizado com as coisas. Eu falei que o homossexualismo, mas também é a questão da corrupção, é a questão da mentira, são tantas coisas que o mundo tem influenciado a igreja do Senhor. É a iniquidade encontrando espaço no meio de uma igreja que ainda fala de Jesus, como Éfeso falava. Uma igreja que ainda tinha alguma santidade, mas já não estava tão santa. Uma igreja que poderia ser considerada uma boa igreja, mas ela foi perdendo, né, o trilho no caminho que ela devia seguir. E Jesus alertou, Jesus corrigiu isso. Então, também tem a questão de esfriar o amor. Existem muitas coisas que podem acontecer na tua vida que podem deixar o amor se esfriar. Eu quero falar algumas coisas sobre isso, né? A primeira coisa que eu quero falar é palavras destrutivas, né? Tem muitas pessoas que estão bem na fé, estão bem na igreja, mas de repente ele começa a ouvir fofoca, ele começa a ouvir, aconteceu isso, o pastor lá fez isso, o irmão lá fez isso, né? Ele começa a ouvir palavras destrutivas, palavras maliciosas, palavras que vão fazer acusações, né, julgamentos, escárnios, preconceitos, facções, coisas que entram no coração das pessoas, que se manifestam, né, na vida das pessoas, e chega às vezes, pode ter chegado no teu coração, e você ficou triste. Você ficou triste porque você viu na palavra que a igreja tem que ser santa, e você olha e vê tantas pessoas erradas, né? Então talvez isso tenha contribuído para poder esfriar o amor na tua vida. Talvez alguém te fez um mal terrível, alguém te acusou de fazer alguma coisa que você não fez, alguém te julgou de maneira que não devia julgar, alguém falou algo contra a tua vida ou contra alguém próximo de você, que te machucou, que te magoou, e com isso você deixou a mágoa entrar no seu coração, você deixou o ressentimento, o ódio ocupar lugar no teu coração. Você perdeu a vontade de vir à igreja, você perdeu a vontade de ver aquela pessoa, você perdeu a vontade de ter comunhão com o povo de Deus. Isso são coisas que vão contribuir para que o amor se esfrie na tua vida. Eu costumo dizer o seguinte: isso pode explicar, mas nunca vai justificar essas coisas acontecer com você, né?
Uma outra coisa é o seguinte: algumas pessoas, o amor a Deus, né, o amor de Deus na vida deles vai se esfriando, porque ele começa a amar outras coisas. A Bíblia diz que não tem como você amar ao Senhor, amar a Deus, amar a Baal. Não tem como você servir a Jesus Cristo e servir a Mamon, que é as riquezas, servir as coisas desse mundo. Não tem. Então, quando você estava amando a Deus intensamente, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas de repente você começou a ter situações no mundo, coisas que te atraíram, coisas que fizeram seus olhos brilhar, né, e desejar, e aquelas coisas você começou a amar mais do que a Deus, né? Você começou a amar a riqueza mais do que a Deus. Você começou a amar a sexualidade mais do que a Deus. Você começou a amar o seu namoro, a sua namorada mais do que a Deus. Você começou a amar, né, os vícios, o poder. Tem pessoas que, quando elas têm a oportunidade de ter um pouco de poder, de ser importante, de status, elas começam a se envaidecer, se ensoberbecer, e o amor de Deus vai esfriando na vida delas, porque elas começam a amar-se mais a si mesmas do que o seu Criador. Talvez alguma dessas coisas tenha contribuído ou tenha feito o teu amor se esfriar. Talvez ele esteja tão frio que já nem existe mais amor de Deus na tua vida, ou ele está muito apagado. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu querido: quando Jesus disse, quando Jesus fala à igreja do Senhor, e Ele está falando no teu coração hoje, é porque Ele está trazendo um alerta para você, para que você venha tomar um posicionamento de mudança, para que a tua vida não vire um cubo de gelo, não vire um iceberg, né? Uma geleira, né? Onde o amor de Deus está longe. Uma outra coisa também que faz o amor de Deus se esfriar é a falta do conhecimento. Falta do conhecimento da palavra, né? Você começa a se esveirar, a andar, a ouvir, a dar ouvido a palavras enganosas do diabo, das doutrinas que existem por aí. Então muitas pessoas deixam o amor de Deus se esfriar na vida delas por falta de conhecimento da palavra de Deus e também por falta de conhecimento desse Deus vivo. Como Jó disse lá: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Talvez você conheça Deus aqui de ouvir falar, mas você não tem uma experiência viva com esse Deus. Toma cuidado, porque a falta de conhecimento de Deus também contribui para que as pessoas que não conhecem a Deus possam ser enganadas pelo diabo, e com isso ser o amor esfriado, né? Então, uma outra coisa que é o seguinte: aonde foi que você tropeçou, né? Então, é o seguinte, aqui Jesus está falando do amor a Deus, mas também do amor com o seu irmão. Você ama o teu irmão? Pergunta para o seu irmão do seu lado aí, pergunta assim: você me ama? Está falando do amor de Cristo. Pergunta para o irmão do outro lado: você me ama? Não responde não, não precisa responder não. Como diz a irmã, né? Sinceridade demais é falta de educação. Não responde agora não. Depois você pode falar, né? Mas agora não. Então é o seguinte: aonde foi que você tropeçou? Como foi que você deixou de amar a Deus? Como foi que você deixou de amar o teu irmão, né? Então Jesus disse: lembra-te da onde você tropeçou. A segunda coisa que fala nesse versículo 5, é arrepende-te, né? Então não basta você saber: eu estou gelado, eu perdi o primeiro amor. Não basta você saber disso, né? Tem muito crente que vive de conhecimento. Ele sabe tudo que está errado na vida dele, mas ele não muda, né? Então você não precisa ser o crente sabichão, não. O crente que sabe tudo. Você vai falar com ele: eu já sei. Você fala outra coisa: eu já sei. Você fala outra coisa: eu já sei. Só falta você dizer: mas por que a tua vida está desse jeito, né? Aí, talvez ele vai dizer: porque eu não coloco em prática o que eu conheço, né? Não me arrependo. Então não basta você saber o que está errado na tua vida. Não basta saber. Arrependa-te. E Jesus está dizendo à igreja nessa noite: arrepende-te. Lembra onde caiu.
e se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas obras, se arrepende daquilo que Jesus está dizendo que tem contra você, né? Arrepende. Qual é o seu pecado? Aonde você tropeçou? Medita no teu coração, arrepende-te, né? Muda de direção. Então, arrependimento, a gente costuma dizer aqui, né? É mudança de direção, mude de direção. Faça ao contrário do que você fazia antes, né? Se você tinha muitos erros, muitos pecados, atitudes erradas em muitas áreas de sua vida, ou em poucas áreas, não sei, faça ao contrário, arrepende-te, né? Muda a tua vida. Não coloque a culpa nos outros. Tem pessoas que vai, não, eu sou assim porque meu marido é assim, eu sou assim porque minha mulher é assim, eu sou assim porque não sei quem é assim. Queridos, quando você chegar diante de Deus, Deus vai perguntar para você. Ele não quer saber o que o outro falou ou deixou de falar para você, por isso que você deixou de amar alguém. Deus vai tomar conta, Deus vai pedir conta a você. E cada um de nós vai se chegar a Deus para prestar conta, né? Então, não coloque a culpa aí nos outros. Não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa na igreja, não coloque a culpa não sei quem, no papa, no presidente, não. Assuma você a sua responsabilidade. Aonde você caiu, arrepende-te. Uma outra coisa que fala aí, né, sobre praticar as primeiras obras. Então, o arrependimento, como eu falei, vem da mudança de direção. Então, volte lá aonde você caiu. Volte lá, né? Se você tropeçou, a sua vida começou a ficar confusa, bagunçada, eu quero dizer, volte lá aonde você começou certo. Se você nunca acertou, não tem problema. A partir de hoje você vai acertar, porque Jesus Cristo, Ele veio para libertar os cativos, Jesus Cristo Ele veio para perdoar os seus pecados, Jesus Cristo veio para te dar a esperança da vida eterna. Eu digo mais do que esperança, a certeza da vida eterna. Então, se você nunca acertou na sua vida, queridos, saiba que com Jesus você tem a oportunidade de acertar. Se você já acertou muitas coisas, mas tropeçou, saiba que com Jesus você tem a oportunidade de voltar lá atrás e começar de novo. Em nome de Jesus, amém? É isso aí. Então, volta à prática das primeiras obras, né? Você tem rejeitado a quem Deus ama? Né? Você tem rejeitado alguma pessoa que Deus ama? Você tem rejeitado algum irmão no meio da igreja? Você tem rejeitado alguma pessoa? Pensa aí. Como você pode rejeitar uma pessoa que Deus ama? Como você pode rejeitar uma pessoa que Deus morreu na cruz por ele? Por você também, e por ele também, né? Então, se você tem rejeitado a quem Deus ama, eu quero dizer o seguinte, meu irmão, arrepende-te e volta lá atrás e começa a amar. E o amor é uma ordem, né? O amor é uma ordem. Deus manda você praticar as primeiras obras. Ele manda-te, né? Pratica as primeiras obras. Então, é um mandamento para você. E o amor é um mandamento. E a Bíblia diz que amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Com toda, vamos entender aqui, toda a tua consciência, com tudo aquilo que você é. Mas Jesus também disse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta você amar só a Deus e dizer que ama a Deus, a qual você não vê, e não ama o teu irmão, ao qual você está vendo, né? E o amor, ele não é apenas dizer, irmão, eu te amo, como nós falamos agora há pouco. Você deve expressar o teu amor em palavras também, mas o amor, ele deve ser expressado em atitudes. Você deve amar como Jesus ama, e você deve agir como uma pessoa que ama. Não somente pensar em querer amar, não somente dizer do amor, falar palavras de amor, mas de fato e de verdade, amar não só de línguas, mas com atitude. Porque amar é uma atitude, né? Nós temos aconselhado casais, nós temos falado do amor, no caso de casal, mas vale também para qualquer tipo de amor. O amor é uma atitude.
Eu amo a minha esposa porque eu decidi amar ela. E é assim que tem que ser. Deus, Ele ama você, não porque você era bom e você não é bom, né? Todos pecaram. Se você diz que não tem pecado, já está pecando pela mentira. Então Deus, Jesus, decidiu amar você. E a partir da decisão dele, ele entregou a vida dele lá na cruz, ele morreu, os seus pecados foram perdoados, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a partir daí você se tornou filho de Deus, e você tem acesso agora à promessa, à herança de Deus. E agora você está aqui na igreja, filho de Deus, na casa de Deus, né? E agora você pode expressar o amor de Deus na tua vida. Mas primeiramente, Jesus tomou uma atitude de amar você, e essa atitude ele expressou lá em Atos. Ele morreu na cruz por você. Você não precisa morrer por ninguém, morrer mesmo, né? Pegar uma faca e enfiar no coração, não precisa disso. Mas você tem que amar as pessoas da mesma maneira que Jesus amou, da mesma maneira. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, como você pode, né, não amar alguém? Como você pode não amar alguém? Então, amor é uma decisão, é uma atitude, não é um sentimento. Você não precisa sentir uma coisa boa, sentir aqui uma coisa boa pelo meu irmão. Não é isso não, queridos. Decida amar o teu irmão, não importa quanto mal ele seja, não importa como intolerável ele seja. Decida amar o teu irmão, decida amar o teu próximo, decida amar aquela pessoa que ri de você, que fala mal de você, aquela pessoa que se posiciona como teu inimigo, porque Jesus disse o seguinte: se alguém bater na tua face, vira outra, né? Se alguém te constranger a andar uma milha, anda duas, se alguém pedir a tua capa, dá a roupa toda, né? Não é isso? Então, Jesus te diz o seguinte: ama o teu inimigo, ore por aqueles que te perseguem. Então você não tem que sentir vontade de amar ninguém, mas você tem, nós temos que tomar uma decisão de expressarmos o amor de Deus nas nossas vidas. Mas como que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Para você amar alguém como Deus ama, é necessário primeiramente você receber desse amor na tua vida. Então, se você ainda não recebeu do amor de Deus na tua vida, eu quero dizer a você, meu irmão, que hoje você pode receber através da sua decisão de fazer Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Mas se você já recebeu, você tem como mudar, né? Se você tem recebido pouco do amor de Deus, é porque você tem buscado pouco, porque Ele está disponível a todos aqueles que o buscam, né? Então, amar é uma atitude, né? O amor ao próximo é uma ordem que Jesus disse, né? Deu: ama o teu próximo como a ti mesmo. E uma outra coisa que nós vamos falar nesse versículo 5, que Jesus diz o seguinte: breve a ti virei, né? Então Jesus está alertando a igreja dele, dizendo o seguinte: olha, fica esperto, porque breve eu vou voltar, breve a ti virei. E nós sabemos que quando Jesus voltar, haverá um acerto de contas, não é isso? Quando Jesus voltar, haverá um acerto de contas. Então, Jesus está te avisando, queridos, fica esperto com isso. Fica esperto, não deixe o amor se esfriar. Não adianta você ser religioso, não adianta você ser evangelista, é bom fazer isso, mas não adianta você ser só evangelista, só orar, pregar, e não amar as pessoas, não amar a Deus. Não adianta, porque isso vai ser um sepulcro caiado, ou seja, é um sepulcro que parece bonito, suntuoso por fora, mas lá dentro tem morte, né? E aonde há morte, Deus não está. Mas aonde Deus está, Ele há vida. E se no teu coração ainda tem morte, saiba que Jesus quer trazer vida, e vida abundante. Então, brevemente a ti virei. Não vou tardar a voltar, Jesus está dizendo. Ele virá com juízo, né? Os anjos vão estar, né? A igreja vai estar com ele, mas nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, o primeiro julgamento que vai ter é o julgamento do trono branco, né? Onde Deus vai
falar das obras. Esse julgamento não é para salvação, é para galardão. Mas a primeira coisa que Deus vai tratar é com a igreja dele, com o povo dele. Depois, Deus vai tratar com os demais. E outra coisa, Jesus ele vai tratar sobre a igreja, mas ele vai tratar individualmente com você. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe, né? Se uma pessoa morrer esse ano, para não dizer hoje, né? Hoje está barrado em nome de Jesus. Mas se uma pessoa que por acaso vier a ser promovida esse ano, essa pessoa, no momento que ela morrer, ela vai ter que acertar as contas com Deus. E será que você está aprovado para poder se chegar a Deus? Será que se Jesus chegar hoje, voltar hoje, ou se você morrer hoje, se encontrar com Ele, você está aprovado para poder ter esse encontro com Ele? E Jesus está dizendo, brevemente voltarei, né? Então fique esperto. E uma outra coisa que Jesus está alertando a igreja é o seguinte: tirarei do seu lugar o seu castiçal, né? Tirarei do seu lugar o seu castiçal. Isso tem a ver com que Deus vai tirar a presença dele no meio dessa igreja. E também eu posso dizer que Deus vai tirar a presença dele da tua vida se o amor dele se esfriar em você. E você já pode ver que aquela pessoa que o amor se esfriou é uma pessoa a qual ela não tem mais experiência com Deus. É uma pessoa a qual ela não ouve mais Deus falar com ela. Ela conta coisas do passado, de quando ela amava Deus, quando o amor de Deus estava na vida dela. Mas agora ela está fria, ela está como que morta. E agora ela não tem mais ouvido a voz de Deus, né? Então é o seguinte, a igreja onde o amor se esfria é uma igreja com o próprio Jesus sai, né? O próprio Jesus muda de igreja, ele vai embora. Deus não fica no lugar aonde o amor dele não se manifesta, queridos. Deus não fica. Deus não fica. E Jesus disse a essa igreja de Éfeso: vocês pregam, vocês fazem muitas coisas, mas eu vou sair daí se vocês não se arrependerem. Eu vou abandonar essa igreja, e eu posso dizer que Deus vai abandonar a tua vida se você não se arrepender em relação ao amor se esfriar. Não é para você ficar triste não, queridos. É para você vigiar. E quando Jesus alerta, é para que produza fruto de bênção, de vitória, né? E quando Jesus disse a essa igreja, ele falou: se você não se arrepender, ou seja, se você continuar nesse caminho, Jesus está dizendo, esse caminho vai te levar à morte, este caminho você vai se esfriar tanto, que vai chegar um dia que você não vai querer nem saber de mim mais. E nós sabemos de tantas pessoas, está amarrado, né, Márcio? É verdade. Nós sabemos de tantas pessoas que deixaram o amor de Deus esfriar. E eu conheço pessoas, você deve conhecer também, pessoas que estavam aqui na igreja e estão lá no mundo. Estão lá no mundo e não estão querendo voltar. Elas não estão querendo voltar, porque elas estão achando que amar o mundo, amar a Baal, amar aquelas coisas, é mais importante do que o amor de Deus na vida delas. Então, queridos, Deus está te alertando. Não deixe o amor se esfriar. Não deixe o amor se esfriar, para que não venha acontecer com tantas outras pessoas que se esfriaram e morreram na fé. E vão morrer também, se não se arrependerem, na vida eterna, uma vida eterna longe de Deus, né? Então diz aquela canção: não deixe o seu amor se esfriar em mim, acenda o fogo em mim. Queridos, pede a Deus mesmo: Jesus, acende o teu fogo em mim. Jesus, me conduz aos teus caminhos. Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoe pela minha fraqueza, pela minha iniquidade, pelos meus pensamentos ruins. Busca Deus, se arrependa, ajoelha, chora, porque Deus, Ele é misericordioso. E a coisa que Ele mais quer é encontrar um coração contrito, encontrar um coração arrependido, encontrar um coração que quer experimentar um conserto na vida. E se você quer experimentar esse conserto,
Deus quer te encher do amor de Deus. Deus quer fazer o primeiro amor renascer. Deus quer te dar o primeiro amor se você ainda não tem. Mas Deus quer que você venha transbordar da graça, da presença de Deus na sua vida. Amém. Então, tirarei, do seu lugar o teu castiçal. E se for necessário, Deus tira, Mas Deus trata com seus filhos, como eu estava falando. E Deus te considera filho, Deus te chama de filho, E a Bíblia diz que Ele repreende aos filhos a quem Ele ama. E aquele que não é filho, não recebe essa repreensão de Deus, mas também não tem oportunidade de corrigir, de se modificar. Então, Deus, Ele trata com aqueles com quem Ele ama. E o tratamento de Deus é para produzir fruto. E esse fruto é de arrependimento. Esse fruto é de deixar o amor de Deus se manifestar na tua vida, o teu amor para com Deus e o teu amor para com teu irmão. E para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: não basta boas obras. Não basta. Não basta você estar ativo aqui no ministério, e é bom você estar, é uma bênção. Eu quero dizer que Deus, a Bíblia diz que Deus dá dons e talentos a todos os filhos dele. Então você tem um ministério, você tem algo que Deus colocou na tua vida para que se manifeste aqui no meio da igreja. E Deus quer que todos nós estejamos ativos no corpo de Cristo. Deus não quer como um corpo que a orelha fique, o ouvido fique desligado, ou que o pé não funcione, ou que o pâncreas não funcione, Deus quer que tudo funcione perfeitamente. E Deus quer que você, como membro desse corpo, funcione perfeitamente. Que você exerça o ministério, o dom que Deus te deu, que você tem. Pelo menos um você tem, Mas uma coisa eu posso te dizer: não adianta você exercer esses dons todos, mas se o amor de Deus, o amor a Deus, não for aquilo que te direciona, Se você veio aqui para poder somente aparecer, ou se você faz alguma coisa somente para aparecer, isso não vai agradar a Deus. Mas se aquilo que você faz lá no seu trabalho, aquilo que você faz na sua casa, aquilo que pensa o seu coração, se vem baseado no amor a Deus e no amor ao próximo, pode ter a certeza, e isso tem a aprovação de Deus, e é isso que Deus tem para você, Então, boas obras não agrada a Deus, não agrada. Boas obras, aliás, somente boas obras. Lógico que boas obras agradam a Deus sim, mas somente as boas obras não agradam a Deus, melhor falando. E outra coisa é o seguinte: vigie para o amor de Deus não se esfriar na tua vida. Fique alerta, busque de Deus, leia a palavra, ore, Não deixe o amor ao mundo tomar lugar do amor de Deus na tua vida. Vigia, querido, vigia, Porque o diabo, ele vai tentar fazer isso com você, que você se esfrie, Tem um exemplo que eu acho interessante, que é igual você pegar uma brasa e colocar longe lá da churrasqueira, do braseiro. Ela vai esfriar. Se você também estiver longe desse fogo aqui de Deus, você também vai se esfriar. Então tem muita gente, quando tem problema, a primeira coisa que ele faz: não vou na igreja não. A primeira coisa que ele faz é largar a igreja, largar a convivência dos irmãos, deixar de ouvir a palavra, porque ele tem problema. Eu te digo uma coisa: quando você tiver uma dificuldade, quando você tiver um problema, a coisa que você mais tem que fazer é orar, é ler a palavra, é vir à igreja, é estar junto com os irmãos, por mais difíceis que eles sejam, porque é dessa maneira que você vai ser abençoado, é dessa maneira que você vai manifestar o amor que você tem a Deus, ao seu irmão, e vai também poder receber do amor de Deus através da vida do teu irmão para te abençoar, E outra coisa, eu quero abrir lá em Mateus 22, para a gente estar terminando. Livro de Mateus 22, versículo 36.
diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, são palavras do próprio Jesus. Toda a lei e os profetas depende desse mandamento. Ou seja, a coisa mais importante é você amar a Deus e você amar o teu irmão. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos estar orando. Nós vamos orar. Eu quero dizer a ti, meu irmão, faça a tua oração nessa noite. Fala com Deus. Deus quer tocar na tua vida, mas é necessário você lembrar de onde você caiu. É necessário você se arrepender. É necessário você voltar às práticas das primeiras obras. É necessário você deixar Deus te tocar, para que o toque de Deus, se você está frio, gelado, congelado, pode dizer: Jesus, manda fogo, porque Jesus tem fogo para mandar sobre a tua vida. Jesus tem o Espírito Santo de Deus a ser ministrar na tua vida. Eu quero te pedir, não se distraia, o culto ainda não acabou. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, vamos orar. Pai querido, nós queremos nesta noite, Senhor Deus Pai, nós queremos lembrar de onde nós caímos, ó Pai. Nós queremos realmente, ó Pai, lembrar e saber que muitas coisas como povo de Deus temos feito que não agradaram ao Senhor. Pai, mas nós queremos não somente lembrar, mas nós queremos nos arrepender, Deus. Nós queremos realmente que a nossa vida, que o Teu povo, Deus, venha a ser tocado pela Tua presença hoje. Que o Teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, possa encontrar espaço na minha vida, na vida dos Teus filhos, para trazer mudança. E eu oro a Ti, ó Deus, que o Senhor toque no coração de cada um nessa noite, para que não seja somente a mente dos Teus filhos a ser alcançada, mas que essa palavra, de uma maneira sobrenatural, possa alcançar o Teu coração, meu irmão, minha irmã. Abre o Teu coração, deixa Deus ministrar no mais profundo do Teu íntimo, deixa Deus falar com você, deixa Deus produzir um fruto de vida hoje, um fruto de arrependimento, um fruto de busca a Deus, um fruto de mudança, para que o amor ao Senhor venha prevalecer sobre você. Você pode agora se arrepender de todo amor ao diabo, de todo amor às coisas do diabo, de todo amor às coisas do mundo. Nós queremos, Deus, dizer como igreja do Senhor, que nós renunciamos a essas coisas, que nós queremos é o Senhor, que nós queremos é a Tua presença. E eu oro a Ti, ó Pai, como igreja do Senhor Jesus, nos perdoe, Deus, por amar tantas coisas que não são do Senhor. Nos perdoe, Deus, por amar as coisas do mundo e deixar que os valores do mundo possam entrar no meio da igreja. Nós queremos dizer a Ti, Senhor Deus, como igreja, que nós queremos Te amar em primeiro lugar, que nós queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que nós queremos agora declarar que nós rejeitamos todo amor ao Baal, todo amor ao Babom, todo amor a Satanás, as coisas do diabo, as coisas desse mundo. Nós queremos dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro Deus sobre essa terra, não há outro Deus a qual nós podemos adorar, não há outro Deus a qual nós podemos amar, não há outro Deus que tenha morrido da cruz por nós, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus, e eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor nos faça voltar ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Oh Senhor Deus, quebranta o meu coração, quebranta o coração da Tua igreja hoje, Deus, para voltar para Ti em primeiro lugar, Senhor. Oh Deus, nós queremos voltar, como diz aquela canção, ao início de tudo. Nós queremos voltar, Pai, a amar ao Senhor, a buscar a Ti com toda a força, aleluia. Pai, produz esse fruto, porque nós não queremos que o Senhor Jesus saia da igreja, nós não queremos que a Tua presença saia do meio da Tua igreja,
Nós não queremos que a tua presença saia do meio de nós, do teu povo. Pai, como o povo de Israel ali, que estava tão cheio de pecados, que o Senhor disse que não iria mais com ele. Senhor Deus, e o próprio Moisés disse: Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos caminhar sem o Senhor, nós não queremos caminhar sem a tua presença, Deus. Aleluia. Toca o nosso coração, traz arrependimento, traz mudança nas nossas vidas, Deus. Pai, conta misericórdia, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, Deus, nós clamamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos falhos sim, mas a tua palavra diz que o Senhor olha para nós e nos vê como santos, aperfeiçoados por ti. Pai, eu oro a ti, ó Pai, que o Senhor levante agora, Pai, esse irmão, essa irmã que está frio, está com o coração gelado. Eu quero repreender agora toda a dureza do coração. Eu quero agora dizer ao teu coração que está frio, morte, trevas: haja luz, haja luz, haja fogo de Deus. Recebe o fogo de Deus na tua vida, recebe o renovo de Deus, recebe o toque de Deus na tua vida pela fé, em nome do Senhor Jesus. Busca Deus, abre o teu coração, fala com Ele, que Ele quer fazer algo novo na tua vida hoje. Aleluia. Oh Deus, traz tua presença, Senhor. Traz tua presença nesse lugar, nessa noite, Deus. Traz tua presença nesse lugar, Senhor. Manifesta o teu amor, Senhor. Aleluia, glórias. Aleluia. Você pode dizer: Jesus, eu te amo. Fala comigo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Repete comigo: Jesus, eu te amo com todo o meu coração. Eu quero te amar com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E Jesus, eu quero amar o meu irmão. Eu quero amar aquele que está na rua, aquele que está no mundo. Eu quero amar o próximo como o Senhor me amou. Manifesta esse amor no meio do teu povo hoje, em nome de Jesus. Oh Deus.